Privilégio, oportunidade especial, eu creio, da parte de Deus, estar aqui com as irmãs, compartilhando a palavra do Senhor. Eu tenho acompanhado, o trabalho do blog desde o início. Minha esposa, justamente com Roberta, iniciaram esse trabalho e ver esse trabalho nessa dimensão especial e uma oportunidade de vermos os rostos, as faces, ter contato com as pessoas que leem o blog, são abençoadas pelo blog, certamente é um privilégio da parte do Senhor. Mas o privilégio maior é poder compartilhar da palavra de Deus com as irmãs. Antes de abrirmos a palavra do Senhor, eu gostaria de dar uma breve aviso, explicação. Na programação de vocês está anunciado que o tema que trataríamos é sobre a castidade. Porém, em oração e considerando a palavra de Deus, especialmente a passagem de Tito, pensamos em tratar sobre um outro tema. O tema da castidade já foi abordado por algumas das irmãs que já falaram aqui com propriedade. Mrs. Bick, eu creio que Simone também talvez tenha tratado do assunto. Então, vamos aproveitar a oportunidade para tratar de outro tema que eu julgo de muita importância. E se tivéssemos que dar um tema para a nossa palestra agora, para a pregação mesmo da palavra, seria a essência da piedade. Gostaria então de considerar com as irmãs sobre esse tema, a palavra de Deus à luz desse tema, a essência da piedade. Para isso vamos abrir então a santa palavra de Deus em Tito, no capítulo 3 agora. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 11. Digo, do verso 1 até o verso 8. Eu gostaria de convidar as irmãs para ficarem de pé, para acompanhar com toda a reverência a leitura da palavra de Deus. Tito, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança de vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Amém. Até aqui a leitura da santa palavra de Deus. Ainda de pé, vamos invocar o nome do Senhor em oração. Santo eterno Deus e bondoso Pai, estamos diante da Tua palavra. Estamos plenamente conscientes, ó Deus, de que ela tem a autoridade do Senhor. Não é homem que fala, mas é o Senhor mesmo que escreveu e deixou para nós a instrução da piedade. E rogamos, ó Deus, auxílio do Teu Santo Espírito agora, onde vamos considerar as maravilhas da Tua lei. Rogamos ao Senhor porque reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, mas no Senhor podemos dar muito fruto. Portanto, rogamos, ó Deus, que o Espírito Santo nos abençoe, nos auxilie, para falar e pregar a Tua palavra com fidelidade, com coragem e com ousadia. E para que possamos também ouvir a Tua palavra com fé, tremendo diante das Tuas ameaças,
obedecendo a todos os teus mandamentos e abraçando a todas as tuas promessas. Abençoa cada um que está aqui, ó Deus, todas as mulheres, a mim também, para que possamos nos submeter ao jugo leve e suave do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim te oramos, ó Pai, confiado de que o Senhor ouve as nossas orações de acordo com a tua grande misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Minhas irmãs, eu convido que as irmãs deixem a palavra de Deus aberta na passagem em Tito. Vamos considerar várias passagens desse livro e outras passagens também do Novo Testamento. É importante que você esteja atenta. Eu reconheço o cansaço, tem sido dias proveitosos, mas cansativos. Porém, se quisermos tirar o máximo de proveito, é preciso estar atento à palavra de Deus. E eu gostaria de começar com a seguinte pergunta: o que significa ser piedoso? O que significa ser uma mulher piedosa? Obviamente que piedade diz respeito a andar no temor do Senhor, diz respeito a cultivar graças e virtudes que devem caracterizar a vida cristã. A palavra de Deus no original, considerando a palavra piedade, quer dizer ou dá a entender a uma devoção a Deus e uma consagração para obedecê-lo, para fazer a sua vontade. Logo, o piedoso ou a piedosa é aquele que não faz a sua própria vontade, e sim a vontade de Deus. Nesse sentido, ser piedoso ou ser piedosa é parecer com o Senhor Jesus Cristo, é ter a imagem de Cristo em nós, pois o próprio Cristo, quando Ele veio, Ele disse: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. É ser como o Senhor Jesus Cristo, não fazer a sua própria vontade, mas mortificar a sua vontade e submeter a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, a preocupação do apóstolo Paulo na carta de Tito, como já vimos algumas vezes em alguma das mensagens, mas eu gostaria de reiterar, então, era escrever com um propósito expresso de promover a piedade, como a temos definido. Se as irmãs olharem comigo no capítulo 1, verso 1, aqui na palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai falar isso para Timóteo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevendo para quê? Para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Uma outra tradução, para promover a fé dos eleitos e o pleno conhecimento de Deus, que leva à piedade. Paulo entende, meus irmãos, que a piedade está ligado à verdade, e portanto nós vimos na carta que ele descreve de que maneira a piedade será evidenciada nos diversos grupos que ele trata nessa carta. Quando ele fala dos líderes da igreja, logo no início da carta, ele deixa claro que para ser um líder na igreja, um presbítero, ou um diácono, ou até mesmo um pastor, não basta ter habilidades de liderança, de administração, ou coisas do tipo. É necessário, sobretudo, que ele seja um homem piedoso, que ele tenha um caráter irrepreensível, que ele ande no temor do Senhor. No verso 7 do capítulo 1, ele diz isso, acompanhe comigo, ele fala: é indispensável que o bispo seja irrepreensível, que ele seja piedoso, que ele ande no temor do Senhor. E o mesmo Paulo faz com os demais grupos de pessoas ao longo dessa carta. Ele descreve como a piedade será manifestada nos homens mais velhos, nos jovens, na vida do próprio Tito, e com respeito ao nosso interesse nessa conferência, às mulheres, as mais velhas e as mais jovens. O que fica claro nessa carta é que um crente no Senhor Jesus Cristo, ele deve ser piedoso. O que motivou o apóstolo Paulo a escrever isso, e certamente já ouvimos algo a respeito disso nas palestras anteriores, especialmente a do pastor Breno, porém repetir não faz mal nenhum, é de que
O motivo pelo qual o apóstolo Paulo escreveu isso é porque existiam naquele contexto, na ilha de Creta, mestres que promoviam não a piedade, mas a impiedade. Eles, na sua própria maneira de viver, eles viviam como ímpios. Veja comigo no verso 16 do capítulo 1. O apóstolo Paulo, descrevendo esses homens, no verso 16 ele fala: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Eram homens que ocupavam os púlpitos, que ocupavam a posição de líder, de ensino da igreja, porém a sua própria vida era caracterizada por impiedade, porque a sua própria vida negava a existência do Deus que ele confessava crer. Porém, pior do que isso, esses homens não só eram ímpios no seu modo de viver, como eles promoviam a própria impiedade na vida da igreja. Veja comigo, no verso 11, o apóstolo Paulo, do capítulo 1, ele diz: esses homens, eles andam por aí pervertendo casas inteiras. As famílias da igreja estavam sendo contaminadas com impiedade por meio do ministério desses homens. E o apóstolo Paulo é enfático com relação à instrução que ele dá a Tito, dizendo: é preciso então fazê-los calar. É preciso silenciar a influência desses homens, que são ímpios em si mesmos e que promovem a impiedade na igreja. Por quê? Porque o pleno conhecimento da verdade, segundo ele disse no início da carta, leva à piedade. É segundo a piedade. Então o apóstolo Paulo combate esse erro, não só descrevendo como deve ser a vida do piedoso, da piedosa, nos diversos grupos da igreja, mas afirmando o link, ou a conexão inquebrável entre a profissão de uma doutrina e a vida de santidade. Logo no início da carta nós vimos isso, ele quer promover, ele escreve para promover o pleno conhecimento, a doutrina, a verdade, que leva à piedade. Essas coisas estão juntas, ele deixa claro. No início do capítulo 2, o capítulo da nossa consideração, mais uma vez ele enfatiza isso. Olhe comigo, no capítulo 2, verso 1, ele fala: tu, Tito, fala o que convém à sã doutrina. Ensina, exorta, em outras palavras, na prática da piedade, aquilo que é apropriado à doutrina. E aí ele passa a listar as características da piedade. Mais adiante, no capítulo 2, no verso 5, ele mais uma vez ele faz a ligação entre a vida de piedade e a doutrina, quando ele diz que as mulheres devem ser sujeitas ao seu marido. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada, para que a verdade de Deus não venha a ser vilipendiada, desprezada pelo mundo. A verdade de Deus está ligada ao nosso modo de viver. De novo, no verso 10 do capítulo 2, mais uma vez, ele trata desse assunto. Falando agora com os servos, ele diz que eles não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. Para quê? A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus. Pelo viver honesto, pelo viver íntegro, cheio de fidelidade, os servos iriam estar embelezando, promovendo a verdade e a doutrina de Deus, o nosso Salvador. E ele, mais uma vez, repete adiante. No verso 11 do capítulo 2, mais uma vez ele trata desse assunto. Quando ele diz no verso 11 do capítulo 2, olhe comigo, ele fala: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, e essa é a essência da doutrina, a graça de Deus se manifestando. Vamos falar um pouco mais isso para frente. Para quê? Qual o propósito da manifestação da graça de Deus? Educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Deus não mandou o seu Filho à toa.
Ele mandou o seu Filho para que possamos ser treinados, instruídos, educados no viver sensato, justo e piedoso. Porém, eu penso que o verso 8 do capítulo 3 resume bem o que Paulo quer dizer com relação ao link entre doutrina e vida piedosa. No verso 8 do capítulo 3, ele diz o seguinte: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente. Agora preste atenção, veja o que ele diz: para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Ensina, Tito, deixa claro, Tito, sem sombra de dúvidas, que aqueles que creem em Deus, que professam crer em Deus, não andem como aqueles falsos mestres promovendo a impiedade, mas sejam solícitos, abundantes na prática das boas obras. Meu irmão, fica claro, minhas irmãs, fica claro para nós que uma mulher piedosa, um homem piedoso, uma pessoa piedosa, ela não pode viver como ela quer, mas ela vive como Deus requer. Ela faz a vontade do seu Senhor. Ela adorna a doutrina de Deus. E meus irmãos, minhas irmãs, esse, em certo sentido, é o objetivo dessa conferência. Promover a piedade. Tratar de assuntos difíceis, que talvez ninguém queira tratar. E confrontar o nosso pecado. Confrontar a nossa maneira de viver. E temos ouvido palestras que certamente têm trazido convicção de pecado ao seu coração. Mostrado as falhas, apontando o caminho, a forma como devemos viver, e sempre mostrando que isso está de acordo, em consonância com a verdade de Deus. O perigo era essa a intenção de Tito: compreender que não podemos viver de qualquer maneira, que temos que viver de forma piedosa por causa da doutrina. Mas eu gostaria, meus irmãos ou minhas irmãs, no período que nos é dado, tratar de um perigo oposto. O perigo oposto que o apóstolo Paulo estava combatendo nessa carta. E qual é esse perigo? O perigo que Paulo combatia na carta era doutrina, confissão de crer em Deus, sem piedade. Porém, existe a possibilidade do perigo oposto, que é um desejo pela suposta piedade, um desejo pelos valores e pela ética cristã, do amar o marido, de ser uma boa dona de casa, de ser uma mãe excelente, uma esposa excelente, sem a doutrina. É uma intenção, ou é um desejo por uma vida conservadora. E isso é muito bom. Talvez você esteja frustrada e decepcionada com as propostas feministas, com a proposta moderna, e está buscando uma alternativa diferente. Talvez você tenha reconhecido que a ética cristã e bíblica, de fato, ela é superior, e por isso você busca isso. Eu quero consertar o meu lar. Eu quero ter um casamento melhor, eu quero encaminhar nos meus filhos, eu quero ter uma vida tradicional e conservadora. E por isso eu estou aqui ouvindo todos esses assuntos que me interessam e que eu quero botar a minha vida em ordem. Porém, existe muito risco de você buscar essa vida conservadora sem ter um apego à piedade, ou sem ter um apego, à sã doutrina. Porém, compreenda bem o que eu vou dizer. Ser uma mulher conservadora não é ser uma mulher piedosa. Ter um apreço por valores conservadores, por mais preciosos que eles são para nós, e de fato somos conservadores. Ter uma vida conservadora não quer dizer necessariamente ter uma vida piedosa. A piedade, meus irmãos, na sua essência, e é isso que queremos tratar, é, em primeiro lugar, uma manifestação de vida com Deus. Vida com Deus. E para ter vida com Deus, é preciso conhecer e crer na verdade de Deus, na sã doutrina. E é isso que queremos tratar nessa noite. O que significa?
Qual é a essência da piedade? Vida com Deus. Como isso é caracterizado? Como isso se define pela palavra de Deus? Meus irmãos, a primeira lição que já tratamos e queremos detalhar um pouco mais é o seguinte: eu queria dar os meus pontos em termos de lição. Lição número 1: mero conservadorismo é útil para nada. Mero conservadorismo, o apreço pelas tradições, pelas estruturas familiares tradicionais, preste atenção, mero conservadorismo é útil para nada. Para nada? É útil para nada? Vamos ver o exemplo do apóstolo Paulo. Se você puder abrir comigo em Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer que mero conservadorismo é útil para nada, e ele faz isso com sua própria experiência. Abra comigo em Filipenses, no capítulo 3. Quando o apóstolo Paulo aqui, a partir do verso 4, ele dá o seu testemunho de conversão. Porém, o testemunho de conversão do apóstolo Paulo é um pouco diferente do que você pode imaginar. Não é de um bêbado, drogado, para alguém agora piedoso. É o testemunho de um conservador, reconhecendo que o seu conservadorismo é útil para nada. Ele diz a partir do verso 4, em Filipenses 3, bem que eu poderia, ou melhor, é a partir do verso 3, do verso 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se alguém encontra algum proveito naquilo que ele mesmo faz, por si mesmo, eu poderia confiar mais do que todo mundo. Se qualquer outra pessoa, continua na leitura, pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém poderia apontar o dedo para o apóstolo Paulo e apontar uma falha na sua vida. Mas ele diz: o que para mim era lucro, isso considerei perda. O que para mim, antes da minha conversão, eu considerava como algo muito especial, agora eu sei que não é nada. No contexto do apóstolo Paulo, ser conservador era ser um judeu tradicional, de pedigree, como ele mostrava que ele era. Porém, se pudéssemos aqui parafrasear o apóstolo Paulo na linguagem de uma mulher tratando as virtudes que falamos aqui nessa conferência, baseado em Tito 2, poderíamos falar algo assim: se alguém pode confiar também na carne, eu, mulher piedosa mais do que todas, eu fui dona de casa em tempo integral, meus filhos sempre bem criados e comportados, não gritam, não fazem escândalo. Quanto à modéstia no vestir, zelosa, vestido sempre abaixo do joelho. Quanto à justiça que há nas virtudes femininas e cristãs, irrepreensível. Porém, diz o apóstolo Paulo, o que para mim era lucro, isso considerei como perda. Toda a minha soberba e justiça própria e orgulho conservador era para mim prejuízo. Como, Paulo? Como pode uma vida tão disciplinada e conservadora ser prejuízo e perda? Como pode? Por quê? Porque mesmo sendo tudo isso, Saulo de Tarso não tinha uma coisa: ele não tinha o conhecimento de Cristo. Ele não tinha aquilo que era mais de fundamental. Ele não conhecia a sã doutrina do conhecimento de Cristo. É isso que ele fala em Filipenses: o que para mim era lucro, isto considerei por perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por causa da sã doutrina como ela é em Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo não tinha Cristo. Paulo era um mero conservador. Ele não tinha piedade.
Sem Cristo, toda a nossa vida é refúgio, é lixo. Você sabe o que significa refúgio? Refúgio é uma tradução de eufemismo. Refúgio quer dizer literalmente excremento humano. É o que o apóstolo Paulo fala a respeito da sua vida conservadora sem Cristo. É mais do que nada, é excremento, é uma pilha de excremento humano fétido, prejuízo, perda total. Isso é o que eu sou sem Cristo. Primeira lição: mero conservadorismo é útil para nada no reino de Deus. E a segunda lição, que já fica evidente por essa passagem de Filipenses e também de Tito que lemos, é que a pessoa de Cristo Jesus é a essência da sã doutrina que leva à piedade. A essência da sã doutrina que leva e conduz à piedade está na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Voltando para Tito, não é isso que lemos em Tito 3? Em Tito 3, a partir do verso 4, Paulo fala a respeito de Cristo, quando aqui ele detalha um pouco mais o que é essa sã doutrina, esse conhecimento que ele quer promover, que tem tanta ligação com a piedade. Está aqui escrito para nós no verso 4, do capítulo 3 de Tito. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aqui está um resumo, um sumário, ou a essência da sã doutrina que conduz à piedade, a graça de Deus, a sua bondade e benignidade manifestada em Cristo Jesus, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. O que isso quer dizer? Como poderemos destrinchar um pouco essa definição do apóstolo Paulo? Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo aqui apresenta é o que chamamos na teologia reformada de as doutrinas da graça. As doutrinas da graça. O que as doutrinas da graça dizem? Em primeiro lugar, a doutrina da graça diz que você, mulher, você, homem, eu também, é uma grande e nefasta pecadora. Eu, pastor, dona de casa exemplar, uma senhora de idade, vivi minha vida com tanto zelo e sempre moral. Sim, você também. Como diz o apóstolo Paulo, é um monte de refúgio. E que não há nada que você possa fazer pelos seus próprios esforços que venha a agradar a Deus, que venha a conquistar o favor de Deus, porque você e eu somos pecadores. É isso que o apóstolo Paulo diz aqui, quando ele fala que não é por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Porque nada que podemos fazer pode alcançar o padrão da justiça de Deus. Quão diferente é isso do que ouvimos por aí, não é? O que ouvimos por aí é de que você merece, é de que você é uma mulher guerreira, você tem valor, é mais precioso do que ouro de Ofir. Músicas por aí que falam isso. Teologia da prosperidade, as heresias da confissão positiva, palavra da fé, de que determina, de que diz isso ou aquilo, fala que você tem valor, que você é precioso, que Deus não tem como resistir aos seus encantos. Porém, Paulo diz: eu de mim mesmo sou uma pilha de esterco fétido, um refúgio, e não há perfume caro que disfarce o cheiro de enxofre do nosso pecado. Não há vestuário dispendioso que cubra a iniquidade do nosso pecado. A doutrina da graça e a experiência da essência, ou melhor, a experiência da verdadeira piedade na sua essência, começa com esse reconhecimento. E eu lhe pergunto: você alguma vez já se reconheceu como pecadora diante de Deus, nos seus delitos e pecados, morta, necessitando da graça de Deus para lhe resgatar? Você já provou o sabor amargo do arrependimento de pecados?
Um puritano uma vez disse que o arrependimento é como o vômito da alma. É a alma colocando para fora aquilo que é podre, diante de Deus, em total humilhação. Você já se sentiu enojada por ser quem você é, diante de Deus? Minhas irmãs, compreenda, preste atenção. A piedade ela não começa com um mero reconhecimento de que os valores e padrões morais da Bíblia são, na verdade, bons e proveitosos para a família e para a sociedade. Não é aí que começa. A verdadeira piedade começa com angústia de alma, com verdadeiro arrependimento, como aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios, uma tristeza segundo Deus, que a ninguém traz pesar, que produz vida. Você já experimentou isso? Em segundo lugar, as doutrinas da graça apontam não só para a nossa pequenez, para a nossa insignificância, para a nossa condição de pecador e pecadoras, mas aponta para Deus, que é grande e majestoso e soberano e poderoso, pois a salvação pertence ao Senhor. A verdadeira piedade não é ordenando, nem determinando, nem falando com o peito inchado com Deus, como se você merecesse coisa alguma. Mas reconhece que Deus é grande, que Deus é imenso, que Deus ele é o Rei do universo, aquele que governa todas as coisas pela palavra do seu poder. A teologia reformada é aquilo que chamamos da soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre a nossa salvação, sobre tudo que acontece no universo, tudo está debaixo do governo de Deus. Mas também quer dizer, em terceiro lugar, que reconhecemos não só a nossa pequenez, não só a grandeza de Deus, mas a grandeza de Deus na sua bondade. Que Deus ele é infinitamente bom, não é isso que Paulo fala? Nessa passagem, em Tito 3, quando ele diz que se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, que a sã doutrina manifesta que existe um Deus que é bom, que apesar dos nossos pecados, de não merecermos coisa alguma da parte dele, de estarmos mortos nas nossas transgressões, nos nossos delitos e pecados, que ele nos deu vida juntamente com Cristo, e que isso não vem de vós, mas que é dom de Deus. Pela graça sois salvos, diz a palavra de Deus. Isso é bondade de Deus. E a essência dessa salvação, da bondade de Deus, manifestada pelo seu grande amor, está na manifestação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui chegamos mais perto do que é a essência da verdadeira piedade. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pois ele diz que manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. E mais adiante ele diz que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se tem uma coisa que você precisa lembrar, é de que a mulher piedosa, de qualquer pessoa piedosa, a característica que mais destaca essa pessoa e a sua piedade é o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa ama a doutrina de Cristo. Ela deseja conhecer a Cristo, conhecer quem Ele é. Muito obrigado. Conhecer quem Ele é nas suas naturezas, divina e humana. Conhecer quem Ele é nos seus ofícios de rei, profeta e sacerdote. Conhecer os seus atributos, como lemos em João, sempre cheio de graça e verdade. Conhecer o valor da sua cruz, como morte vicária para a nossa justificação. Conhecer o valor da sua ressurreição, como a garantia de que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. Conhecer o valor da sua ascensão, como uma demonstração da sua vitória, como rei que volta adentrando os céus por portais eternos, abertos para que entre o Rei da Glória. Conhecer o valor da sua contínua intercessão por nós, orando por nós, para que a nossa fé não desfaleça, para que possamos perseverar até o fim, e sermos aceitos junto ao Pai,
Eu lhe pergunto, Cristo é o seu grande interesse? Como Maria, seu interesse é quedar-se piedosamente aos pés do Salvador para ouvir as suas palavras? Ou correr de um lado para outro no conservadorismo de Marta, pensando que estava servindo ao Mestre quando não estava? Se você deseja ser piedosa, você não pode ser piedosa sem conhecer a sã doutrina, como ela é revelada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em Timóteo, abra comigo, uma passagem importante, em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo define, em certo sentido, aquilo que ele chama de mistério da piedade. E veja como ele define. 1 Timóteo 3,16, ele diz: evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O mistério que foi nos revelado na plenitude dos tempos, que leva a piedade, está toda ela centrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo e nos seus eventos redentivos pela sua igreja, na sua encarnação, na sua morte, na sua adoração pelos anjos, na pregação do seu nome entre os gentios, no crer nele e nele ser recebido na glória. O Senhor Jesus Cristo é a essência da verdadeira piedade. É preciso conhecê-lo, é preciso estudar e conhecer a Cristo na sua palavra, ter um interesse real por Cristo. Cristo, Ele é insondável, é inesgotável. Há sempre mais para se conhecer a respeito de Cristo. E você pode conhecê-lo. E você deve conhecê-lo se você professa ser piedosa. Conhecer a sã doutrina. Não de forma rasa, superficial. Eu conheço quem é Jesus, eu sei o nome dele, claro. Mas o que é que o Senhor Jesus perguntou aos discípulos? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que é que o povo entende a respeito de mim? Qual é a crença que eles têm a respeito da minha pessoa? Elias, profeta, um mestre, várias opções. E tu? Que dizes ser o Filho do Homem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você compreende o que significa ser o Cristo, o Filho do Deus vivo? É essencial. Mas a terceira lição para nós: a primeira, mero conservadorismo é útil para nada. A segunda é que Jesus Cristo é a essência da sã doutrina. E a terceira lição é que não basta conhecer a Cristo, é preciso conhecer a Cristo aqui. Não basta compreender quem Cristo é na mente, mas é preciso conhecê-lo verdadeiramente. É preciso ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, e isso não vem apenas pelo estudo acadêmico. Quantos acadêmicos que conhecem as doutrinas não têm nenhum relacionamento com o Senhor Jesus? E isso está dito também aqui nessa passagem de Tito 3, quando ele diz, acompanhe comigo, no verso 4 e no verso 5, que se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E o que é que o Espírito Santo faz ao renovar um homem? Ao regenerar um homem? Muitas coisas, não temos tempo para descrever aqui com detalhes a doutrina do novo nascimento, mas uma coisa o Espírito Santo faz: ele nos une verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Não só ele nos revela ao nosso entendimento quem Cristo é, mas ele verdadeiramente nos une a Cristo. Como amigo do noivo, ele nos traz para Cristo, para que possamos conhecê-lo verdadeiramente. Não é um mero convencimento da doutrina, é um viver da doutrina.
é o experimentar da doutrina, é provar e ver de que o Senhor é bom. É verdadeira fé. É nascer da água e do Espírito. E se você não nasceu da água e do Espírito, e não tem um verdadeiro relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, você não é piedosa. O que significa ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo? Conhecê-lo, aquilo que chamamos também na teologia reformada de conhecê-lo experimentalmente. O que significa isso? Deixa eu lhe dar uma ilustração. Imagine que você perguntasse para mim a respeito da minha esposa. Se eu a conheço, poderia lhe dizer, bom, já estamos casados há 10 anos e eu conheço muitos detalhes a respeito da sua vida. Eu conheço todos os fatos a respeito da sua vida. Eu sei o seu RG de cor. Eu conheço o seu CPF de cor. Tipo sanguíneo. O nome de todos os parentes. A personalidade dos parentes. A personalidade da minha esposa. Os seus gostos, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer. Eu posso lhe dar muitos detalhes intermináveis, fatos a respeito da minha esposa. Porém, se você me perguntar de uma outra maneira, você realmente conhece sua esposa? Eu poderia lhe explicar de outra maneira. Eu poderia lhe dizer, eu conheço a minha esposa. Eu conheço a doçura do seu amor. Eu conheço a intimidade com ela. Eu conheço o prazer da sua companhia, dia sim, dia não. Eu conheço o que é sentar e rir com ela e abraçar ela, o calor do seu corpo. Eu conheço ela como ninguém conhece ou jamais poderá conhecer. Eu a conheço como seu marido, na intimidade de um marido. Eu conheço o prazer que ela pode dar. E esse é o conhecimento que o piedoso tem do Senhor Jesus Cristo. Ele não meramente conhece doutrina a respeito de Cristo, no papel, as formulações doutrinárias, mas por meio delas e por meio do Espírito Santo, nós chegamos a conhecer a Cristo dessa maneira, como o marido conhece a sua esposa. Conhecemos a força do seu perdão. Conhecemos a força do seu sangue, limpando a nossa consciência da culpa do pecado. Você já experimentou isso? No relacionamento com Cristo, saber o que é ser perdoado. Você já tocou a orla da veste do Senhor Jesus Cristo e dele saiu poder para você? E você sentiu isso enquanto uma multidão estava apertando e não sentia nada? Conhecer o lavar regenerador do seu sangue. Conhecer a paz de espírito que excede todo o entendimento daquele que anda com Cristo. A doçura da comunhão diária com o Senhor. O poder fortalecedor da sua graça, que nos pronuncia como justificados perante um Deus que é perfeitamente justo, que não pode contemplar o mal. Você anda com Cristo. Você o conhece dessa maneira. A verdadeira piedade, a essência da verdadeira piedade, está em conhecer a Cristo dessa maneira. Minhas irmãs, eu gostaria de concluir com algumas aplicações. A primeira delas é o seguinte: não se iluda. Não pense que Deus se impressiona com sua performance como dona de casa, como esposa, como mãe, como uma mulher tradicional. Deus não está impressionado. O que impressiona ao Senhor, Deus da glória, é o seu próprio Filho. Não foi isso que ele disse? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nele eu tenho meu prazer, a Ele ouvi. O prazer de Deus o Pai está no Senhor Jesus Cristo. E o seu prazer está nele também, em conhecer a Cristo. Minhas irmãs, se a igreja dita evangélica brasileira é carente de vida piedosa, e cremos que ela é, muito mais ela é carente da sã doutrina, do anúncio de Cristo,
Nosso país, sim, ele é carente de mulheres que amem os seus lares, amem as suas famílias, mas muito mais, nosso país é carente de mulheres que amem a Cristo mais do que amam as suas famílias. E não foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse? Que se você ama pai e mãe, filho ou qualquer parente mais do que a Ele, você não é digno dEle? A essência da piedade está em amar a Cristo profundamente, mais do que tudo. Ter o pleno conhecimento de Cristo, isto é, o conhecimento experimental, verdadeiro de Cristo, que este conhecimento sim, leva à piedade. Este conhecimento é completamente diferente de um conservadorismo, porque visa a glória de Deus. Visa exaltar o Salvador. Não é meramente a minha opinião pessoal, que é, por acaso, voltado para o conservadorismo, mas é em sujeição àquele que é Senhor da glória e que eu amo de verdade. A boa notícia é que a palavra diz que Deus providenciou todas as coisas que conduz à vida e à piedade. É isso que lemos em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, o apóstolo diz que pelo divino poder de Deus nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E o que é isso, Pedro? Apóstolo Pedro, o que é que Deus doou para nós, que é suficiente para a vida e para a piedade? Ele responde: pelo pleno ou pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus proveu o que é necessário para a verdadeira piedade. É conhecer a Cristo. Conhecer completamente aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E Ele nos diz onde podemos encontrar a Cristo. Verso 4 de 2 Pedro 1. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio delas vos torneis coparticipantes da natureza divina. É pelas preciosas e muito grandes promessas de Deus que conhecemos a Cristo. E onde encontramos essas promessas? Se não na palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, está cheia das preciosas e muito grandes promessas, que, como lemos em Coríntios, todas elas têm o sim e o amém em Cristo Jesus. De modo como podemos buscar a verdadeira piedade, buscando a palavra de Deus em primeiro lugar, os meios de graça, como podemos encontrar as doutrinas da graça, como podemos vivenciar as doutrinas da graça pelos meios de graça. E o primeiro deles é a leitura da palavra de Deus, e meditação na palavra de Deus. Piedade sem palavra de Deus não existe. Piedade sem meditação na palavra de Deus e leitura regular e constante, de forma bíblica, de forma centrada na pessoa de Cristo, compreendendo o que a palavra de Deus diz, não meramente uma leitura de en passant, sem compreensão, mas uma leitura de estudo e de meditação, é essencial para a vida da piedade. O salmista diz no Salmo 119, verso 11: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Em outras palavras, memorizo a tua palavra para que eu possa viver piedosamente. No Salmo 1, verso 2, nós sabemos que esse salmo quase que todos devemos saber de cor. Quando o salmista descreve a vida do piedoso como aquele que medita na palavra de dia e de noite. Isso não é só para o salmista, isso é para mulheres piedosas. A palavra é fundamental. Segundo meio de graça, importante, é vida de oração. É pela oração que o Espírito é dado para iluminar o nosso entendimento, para compreender a palavra de Deus. Salmo 32, verso 6, o salmista diz: sendo assim, todo homem ou toda mulher piedosa te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. A piedade é caracterizada por súplicas a Deus, por vida de oração. A vida de oração é um elemento essencial na vida do piedoso por inúmeras razões, mas, sobretudo,
Porque a vida de oração, ou por meio da oração, é que Deus concede o seu Espírito Santo, como já falamos. E o Espírito Santo é a força vital, ou melhor, é o ser vital em nós que nos capacita a viver piedosamente. E o Espírito é dado por meio da oração. O Senhor disse isso em Lucas 11:13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Você já pediu o Espírito Santo ao Senhor em oração para compreender mais a Cristo, para viver piedosamente? Ou você busca viver a piedade ou o conservadorismo pela sua própria força? Irá falhar, irá sucumbir, irá afundar. É necessário o Espírito Santo em oração para que Ele nos converta e nos dê um novo coração e nos transforme pelo lavar regenerador do Espírito Santo, como lemos em Tito. É necessário o Espírito Santo para que Ele revele Cristo a nós, porque Ele é chamado de um Espírito de Cristo que habita em nós, e diz Paulo em Romanos que se alguém não tem um Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem um Espírito de Cristo que é dado por meio da oração, esse tal não é dele, logo não é piedoso. É necessário o Espírito Santo para compreender a palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus não é uma atividade meramente acadêmica e árida, mas é uma atividade espiritual, que se discerne espiritualmente, isto é, pelo Espírito Santo. É necessário o Espírito Santo para que Ele nos santifique e produza em nós o fruto do Espírito e restringe em nós o fruto da carne, daquela constante batalha entre a carne e o Espírito. É preciso ter uma vida de oração. Você tem orado? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida com Deus? É preciso conhecimento doutrinário também. Já foi dito isso aqui em outras palavras, em outras palestras, mas eu gostaria de reiterar que mulheres devem ler livros de teologia também, não só livros ditos femininos, mas livros de teologia para compreender a Deus, livros profundos. Estude os atributos de Deus, com Arthur W. Pink, e você vai conhecer o caráter do Deus que você serve. Estude a caridade e seus frutos, com Jonathan Edwards, o puritano, para compreender a essência do verdadeiro cristianismo no amor cristão. Estude a bondade de Deus, com Stephen Charnock, o puritano, para compreender toda a dimensão da bondade de Deus. Estude o mal dos males, com Jeremiah Burroughs, o outro puritano, para compreender o quão maligno é o pecado. Leia livros que falem a consciência pela palavra de Deus. E procure uma igreja que pregue a sã doutrina. Eu quero ser bem franco aqui. Uma das coisas que nos preocupou na organização desse evento é saber que algumas não têm igreja. Algumas estão procurando igreja. Eu não sei se você é uma delas que está aqui. E o Senhor ordenou a igreja, em parte, para que pudéssemos crescer na piedade. Não crescemos na piedade isolados uns dos outros, como vimos aqui tantas vezes. Dependemos das mulheres mais velhas, dependemos de Tito, pastor, dependemos dos presbíteros, dependemos de uma igreja sadia que prega a sã doutrina. E quão raro é encontrar uma igreja assim, que não prega um evangelho centrado no homem, que diz que o homem é o fim de todas as coisas, que faz de Deus um capacho para servir o homem. Busque uma igreja que tema ao Senhor e prega o verdadeiro evangelho da graça, e que não promove a impiedade, mas promove a sã doutrina que leva à piedade. Não é possível, ou é muito difícil, ser piedoso de forma isolada. Eu gostaria de concluir então com um apelo final. Você ama Cristo? A essência da verdadeira piedade se resume talvez a essa pergunta. Você ama ao verdadeiro Cristo acima de todas as coisas? Nossa preocupação com essa conferência e também com o blog é que muitas podem estar interessadas
os aspectos morais do cristianismo, mas sem Cristo, sem se preocupar em conhecer a Cristo. E se esse é o seu caso, naquele último dia, quando Cristo voltar, você dirá para Ele: Senhor, Senhor, em Teu nome arrumamos as nossas casas como boas donas de casa. Em Teu nome procuramos ser mulheres prudentes, abandonamos a imoralidade e andamos na modéstia e na castidade. Porém, muitas de nós ouvirão: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. E por que isso acontecerá? Porque não estão fundamentadas na sã doutrina do Evangelho da Graça. Como está o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo? Sem Cristo não é possível ter piedade alguma. Porém, se você está verdadeiramente unido a Cristo, se Cristo é aquele que lemos, o mais precioso do que 10.000 para o seu coração, aquele que é muito desejável e que o seu falar é muitíssimo doce para você, então você pode dizer e saber aquilo que Cristo disse em João 15: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você está unido à videira verdadeira, verdadeiramente unido ao Senhor Jesus Cristo, e permanece nele. Se estiver, você dará muito fruto, porque Ele tem um compromisso de lhe santificar. Ele diz: eu irei santificar a minha noiva, remover as rugas, as manchas e adorná-la, para que ela seja perfeita para mim. Pela dor ou pelo amor, Ele irá lhe santificar, se você está unido a Cristo. E se não tiver, a mensagem é bem simples: arrependa-se do seu pecado e creia no Senhor Jesus Cristo, e você terá a essência da piedade, que pela graça de Deus há de ser manifestado na sua vida dia após dia. Que o Senhor Jesus nos abençoe com essa verdadeira piedade. Amém. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças pelo Senhor Jesus Cristo. Reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer, que os nossos esforços, ó Deus, sem Cristo são patéticos, e que não podemos nos ofertar à Tua presença pelos nossos próprios esforços, mas nos agarramos a Cristo, ó Deus, desesperadamente, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, porque Ele é a essência da verdadeira piedade, e queremos conhecê-lo, porque isso é vida eterna, conhecer a Cristo, o único Deus verdadeiro, e o Pai que o enviou. Rogamos, ó Deus, que todos aqui, que têm interesse pela piedade, possam sobretudo ter interesse por Cristo, possam amar a Cristo acima de todas as coisas, e amando a Cristo possam amar os seus lares, os seus filhos, os seus maridos. Ó Deus, faz-nos santos, verdadeiramente santos, e edifica-nos como igreja para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado por essa conferência, pelos momentos que estivemos aqui, pelas palestras que ouvimos, e nos abençoa. Fica conosco ainda no restante dessa noite, e na última palestra que ouviremos, que seja para a edificação de todas aqui, e que a glória seja dada ao Seu nome. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém.